Boa tarde, alunos do sexto ano EJA. Aqui é a professora Neuzeli e hoje nós vamos dar início à correção das atividades referente à semana 9. São questionários que vocês vão basear as respostas no texto de apoio e, são atividades referentes ao dia 12 a 16 de abril de 2021. Então, é a semana 9. Hoje também a gente vai estar visualizando a explicação da atividade referente à semana 10. Mas primeiro nós vamos dar uma olhadinha aqui na semana 9. Teve alunos que falaram: ah, mas eu nunca vi essa matéria, né? Como que eu vou responder essas perguntas? Então, vocês precisam ficar atentos em relação a tudo que é escrito e pedido na atividade. Essas perguntas são questionários diretos, com respostas diretas, que vocês vão voltar no texto de apoio. Sempre que tiver um texto de apoio, esse texto serve para alguma coisa, ele não está ali à toa. Então, nesse caso, o texto de apoio era a referência para vocês buscarem as respostas, tá bom? Então, esse texto de apoio é um conteúdo novo para o sexto ano EJA, que é sobre a Grécia Antiga. Eu estou passando aqui para vocês estarem olhando, né? E aqui, então, olha só. Aqui fala o que foi a Grécia Antiga, a política que existia lá, o tipo de política, a sociedade, a economia, a religião, a cultura. Bom, foi bem resumidinho o texto. Eu coloquei uma imagem aqui que remete à Grécia Antiga, para vocês estarem, vislumbrando aí mais ou menos como que era essa cultura da Grécia Antiga, e tinham alguns questionários diretos. Onde está localizada a Grécia Antiga? Então, atualmente, o país da Grécia é um país localizado na Europa. Então, essa resposta estava aqui, gente. Estava aqui, ó, bem aqui no textinho de vocês, bem no início do texto. Se vocês forem procurar no Google, vocês também vão encontrar um mapa geográfico no qual vocês vão estar visualizando a Grécia. Lembrando que a Grécia Antiga, pessoal, ela tomava um território muito maior do que existe hoje. Existe um país que chama Grécia hoje? Existe. Só que ele ocupa um território menor do que em períodos antigos, ok? Vamos então continuar aqui com a segunda pergunta. Explique o que é democracia. Então, eu coloquei a resposta aqui de acordo com o texto. A democracia desenvolveu-se principalmente em Atenas, onde os homens livres tinham oportunidade de discutir questões políticas em praça pública. Então, olha só, tem aqui, tá? Quando fala em política, é que vai estar a resposta sobre a democracia. Essa democracia aqui, pessoal, é a mesma coisa que nós temos quando se fala em democracia, é a mesma coisa que nós temos hoje. É um sistema político que nós temos hoje no Brasil. A democracia ateniense, na Grécia Antiga, ela é igual à democracia que nós temos hoje? Não, né? A democracia que nós temos hoje, ela sofreu várias transformações com o decorrer do tempo e chegou ao patamar que nós temos hoje, né? Hoje, todas as pessoas maiores de 16 anos, elas podem ser votadas e votarem, elas podem escolher as pessoas que vão te representar. Nós estamos amparados por uma Constituição. Então, assim, observando os direitos e os deveres. Enquanto a democracia antiga, a democracia ateniense, que foi o berço de todos esses ideais de democracia que nós temos hoje, lá em Atenas, principalmente, que era uma das cidades da Grécia, né? Esse tipo de democracia era só homens que votavam. E esses homens, eles tinham que ser homens livres. Na concepção dos gregos, homens livres eram o quê? Homens atenienses, ou seja, tinha que ser filhos de pai e mãe ateniense. Não podia ser estrangeiro, não podia ser escravo, não podia ser mulher. Então, essas pessoas, elas estavam o quê?
excluídas do processo democrático, né? Que era um processo onde se discutia, se votava questões referentes à cidade. E na onde que eles se reuniam? Em uma praça pública, tá? Para poder estarem discutindo essas questões, porém, ela estava restrita aos homens livres. Vamos lá, então, à terceira pergunta. Quais são as duas cidades gregas citadas no texto? Então, lá no texto, nós também vamos encontrar o nome dessas duas cidades, né? Bem no iniciozinho lá, ó, vai estar lá Atenas e Esparta. Ah, e a Grécia só tinha essas duas cidades? Não, pessoal. A Grécia tinha muitas cidades localizadas nas ilhas, no continente, nas montanhas, na parte plana, nas planícies, na parte asiática, na parte do lado da África, também no norte da África, né? Então, assim, a Grécia tinha um território muito espalhado e muito grande, tinham várias cidades. Mas o destaque, sempre quando a gente vai estudar a Grécia, é Atenas e Esparta, por quê? Porque essas duas cidades gregas, elas têm algumas especificidades interessantes e muito importantes para os povos ocidentais. Entendendo que Grécia já está no continente, né, europeu, ela já faz parte do mundo ocidental, é uma civilização antiga, porém ela não está nem no continente asiático e nem no continente africano. Então, a maioria das civilizações gregas que nós estudamos, elas estão ou na África, né, no continente africano, ou então no continente asiático. E a Grécia e a Roma, elas estão no continente, né, europeu, no ocidente. Então, são muitas culturas que nós herdamos desses povos gregos. Bom, explique a frase. Os deuses também interferiam na vida cotidiana? O que era isso? Então, se um grego ele tivesse uma dúvida em relação a alguma atitude que ele tivesse que tomar, o que ele fazia? Ele ia consultar esse oráculo de Delfos, aonde era um lugar que se ficava esses deuses. Então, eles recorriam a esses deuses. Logo, a gente dá para entender que os gregos, eles tinham o quê? Uma religião politeísta. Eles acreditavam em vários deuses, e esses deuses, eles regiam toda a vida desses povos gregos, não só em questões políticas, mas também em questões sociais, em decisões sociais, em decisões do cotidiano, né? E na parte espiritual, tá? A número 5. Quais instrumentos musicais eram mais utilizados pelos gregos? Então, nós vamos ter aqui a flauta, os tambores e as harpas. Esses instrumentos, eles chegam aos nossos dias. A gente pode observar que quando fala assim, música clássica. Por quê? Porque é de um período clássico da Grécia Antiga, que nós herdamos o uso desses instrumentos. Professora, mas essa matéria é nova, tem um texto aqui, e por que você não está explicando para a gente essa matéria? Na verdade, pessoal, é porque o objetivo é que aqui na aula 10, da semana 10, olha só, o que é a proposta? É ler esse texto, né? Formular 3 questões e responder ela em seu caderno. Então, é a atividade que foi proposta, né, para vocês estarem fazendo logo após aqueles questionários. Para vocês responderem os questionários, vocês precisavam de ler o texto e consultar e procurar a resposta. Para vocês formularem, fazerem essas 3 questões e responderem, vocês também terão que dar uma lida nesse texto aqui, né? Então, por isso que eu usei o mesmo texto, e quando eu for explicar conteúdo, a gente vai trabalhar um outro recurso para explicar mais sobre o povo grego, tá certo? Então, essa
é a semana 9 e também a semana 10, fazendo aí uma ponte entre as duas semanas para que vocês possam estar realizando essas atividades, tá ok? Então é isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bom, pessoal?